Opa! Oi, Raul, tudo bem? Tudo bem? Bom, Como é que- são 15 horas e 12 minutos, nós vamos então, eu estava esperando você entrar, eu vou fazer uma breve introduçãozinha, tá, Gilberto? Sim, E aí depois a gente faz um bate-bolazinho, tá bom? Então é o correto. seguinte, bom, meu nome é Raul Nakano, eu sou diretor clínico da Ferticlin, Clínica de Fertilidade Humana. Sou diretor também da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida. Eu e o Gilberto, nós fazemos parte de um instituto chamado Instituto Brasileiro de Reprodução Assistida, IBRAS. São 4 clínicas co-irmãs. A clínica do Dr. Gilberto, que é a tal da clínica Mater Baby, tem a clínica do Dr. Condesmar, que é a clínica Núcleo Santista de Reprodução, tem o Dr. Álvaro Siskin de Curitiba, diretor clínico da Felite Taco de Curitiba, e nós 4, a gente fazemos reuniões anuais para a gente alinhar protocolos, a gente faz publicações científicas em conjunto e a gente troca experiências, não só científicas, mas também experiências pessoais, né? Então, hoje nós vamos começar, então, fazendo uma live sobre fertilização em épocas de coronavírus, com o Dr. Gilberto Amodin, que é diretor da Mater Baby. O Dr. Gilberto, já na área da reprodução, é uma pessoa já consagrada, muito conhecida, é uma pessoa muito dedicada, não só na profissão, e é um cientista de mão cheia. Ele é um pesquisador nato, que nos alegra poder participar nessa live aqui. Bom, fazendo essas primeiras considerações, espero que nessa época da quarentena todos estejam bem e que as nossas pacientes que estavam tratando e querem tratar sobre reprodução humana devem estar ansiosos para poder saber o que é essa doença, o que isso está interferindo no nosso serviço, o que isso está interferindo no tratamento, por que não se faz o tratamento agora, por que faz uma coisa e não faz a outra. Então, a respeito dessas indagações, nós vamos tentar discorrer e tirar algumas dúvidas, né? E só para começar a nossa introdução, eu trouxe aqui um resuminho em que a sociedade brasileira, a sociedade americana, a sociedade europeia, todas essas sociedades fizeram um manifesto muito semelhante, né? E nós vamos falar sobre esse manifesto daqui a pouco. Bom, eu vou dar as palavras para o Dr. Gilberto para ele se apresentar também e daqui a pouco a gente, então, nós vamos alinhar em cima dessas resoluções que a gente teve dessa sociedade. Dr. Gilberto, seja com a palavra. Obrigado, Raul, pela apresentação. Como o Raul disse, nós somos um grupo que são de 4 clínicas, que nós trabalhamos junto há aproximadamente 35 anos e fazemos pesquisa e desenvolvimento, procurando opções para casos que são bastante difíceis. Como nós já temos uma experiência razoável, nós temos que lembrar que nós já vivemos situações de crise outras vezes, né? Nós, infelizmente, no Brasil, somos um país que estamos acostumados a viver em crise, né? Nós vivemos já a crise da Zika, da chikungunya, da dengue, que na realidade está matando muito mais do que o corona e os outros vírus juntos, né? E já vivemos, além dessas, crises também políticas, crises financeiras, e nós somos sempre trabalhando e procurando superá-las a cada dia. É muito importante, nesse momento, todos nós estamos muito ansiosos, muito receosos, com muito medo do que isso pode nos causar e onde pode nos levar. Com o que aconteceu com a Zika alguns anos atrás, nós tiramos uma lição muito importante. Quando houve a Zika, e acometeu mais o pessoal do Nordeste, quer dizer, nós aqui do Sul não fomos tão atingidos, nós tivemos uma surpresa agradável, porque a Zika afeta diretamente o desenvolvimento do feto e pode causar microcefalia, né? Correto. Então, nessa época, houve uma interrupção total de todos os tratamentos,
com receio que isso pudesse causar algum tipo de alteração no bebê também. E quando houve essa interrupção, tiveram dois grupos principais de mulheres que sofreram um dano muito grande. São aquelas mulheres de idade um pouco mais avançada, ou mulheres de idade mais jovem, mas com reserva ovariana muito baixa, ou aquelas mulheres que estavam necessitando fazer algum tipo de tratamento de câncer, cujo tratamento poderia impactar na reserva ovariana ou do espermatozoide, no caso masculino. E esses casais não foram atendidos. E nós aguardamos esperar o perigo da Zika primeiro para retomarmos o tratamento. E quando nós retomamos, muitos desses casais, infelizmente, não tinham mais possibilidade de ter o seu filho com seus próprios gametas. Porque aquelas que estavam com reserva ovariana baixa tinham, infelizmente, entrado em falência ovariana completa, ou que tinha feito tratamento gonadotóxico, quer dizer, com quimioterapia ou radioterapia, ou mesmo aqueles homens também, né? Então, nós tiramos uma lição muito importante disso, que a gente não deveria deixar isso acontecer novamente e nos precavermos dessa, né? Então, nós aprendemos essa lição. Nesse momento, inclusive, há uma força-tarefa muito grande sendo administrada pela Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida e Sociedade de Reprodução Humana juntas, com a participação da maioria das clínicas do Brasil. É um trabalho muito bonito de se ver, né, Raul? Porque uniu todo mundo, uniu todas as clínicas, e todos estão empenhados em escrever um guideline, para que a gente realmente, em conjunto, possamos traçar regras e normas, que possamos trabalhar de uma maneira segura, atendendo as nossas pacientes, né? Então, esses guidelines, e tanto americano quanto europeu, eles são unânimes em afirmar que esses grupos de pacientes não devem ser abandonados. Naturalmente, que cada clínica tem que gerar o seu próprio sistema de segurança, como nós já estamos fazendo, né? Não só no agendamento das consultas, mas na recepção dessas pacientes, no manuseio delas dentro do serviço, e inclusive com todo o pessoal envolvido no trabalho também. Isso é fundamental, né? Agora, essas pacientes não podem ser abandonadas. Porém, existe uma normativa sugerindo que não se transfira embriões nesse momento, né? Nós também concordamos com esse dado, porque já existe alguma evidência que é pouco provável que o corona possa causar algum tipo de malformação. Isso ainda é muito primário, tá? Mas como o corona desencadeia uma doença hemolítica e ele acaba causando uma trombofilia, mais ou menos o que causaria uma trombofilia, uma trombose a nível de pulmão e outros órgãos, provavelmente ele poderia causar isso a nível placentário também. E ele causando isso placentário, né, ele poderia tanto acontecer um abortamento ou inviabilizar uma gravidez muito precocemente. Já existe algum relato disso, não é, Raul? Por isso mesmo que hoje em dia é muito forte essa posição de que a transferência deve ser evitada ao máximo no momento, né? Porque a gente não tem, vamos dizer, segurança para transferir esse embrião. O que poderá acontecer? Se Deus quiser, nada, mas existe algumas evidências, alguma teoria que pode reforçar essa possibilidade de trazer algum malefício, né? Então, acho que toda a sociedade que a gente tem acesso, a sociedade americana, a brasileira, a europeia, vai todos nessa mesma linha, né, de não transferir. Talvez em circunstância de urgência, né? Então, paciente que tem, por exemplo, uma câncer de mama e que vai ter que fazer quimioterapia mês que vem. Então, essas pacientes têm um caráter de emergência, não tem como adiar. Então, essas, em parte, conversa direitinho com a paciente, vê os prós e os contras, conversa, faz uma junta com a família e faz toma uma decisão compartilhada, né, nessa circunstância de, a gente chama de emergência oncológica, né? Acho que esse é um ponto que é bem pontual. E aquelas pacientes que não podem, vamos dizer, esperar mais tempo, no caso que você falou, na época da Zika tinha paciente que teve que esperar um ano inteiro, e a chance que ela teve naquele ano foi desperdiçada. Então, esses casos, daqui para frente, estão se comentando em o casal compartilhar com o profissional se vale a pena esperar mais 6 meses, um ano, ou será que é melhor só congelar os óvulos, deixar garantidos os óvulos e deixar a gravidez, já que
a placenta é um ponto nevrálgico, seria interessante deixar guardado o óvulo até que passe esse momento de quarentena, esse momento que nós estamos passando. Né? E importante lembrar também que esse termo de alteração, para nós, do IBRAS, veio de encontro ao que nós já fazíamos. Há 2 anos atrás, na reunião anual do IBRAS, nós estávamos discutindo uma maneira de como nós poderíamos aumentar as taxas de gravidez. E tinha uma coisa que estava nos incomodando muito, que nós estávamos dominando muito bem todo o cultivo embrionário, isso aí com resultados excelentes, né? Porém, nos incomodava muito que nós achávamos que nós não tínhamos informações totais sobre o endométrio, né? E que nós precisaríamos estudar o endométrio de uma maneira mais aprofundada, e isso vem vindo ao encontro que o mundo agora está fazendo também, né? E nós tomamos a decisão de, durante um certo tempo, fazer um procedimento que chama de freeze-all. Ou seja, todos os casais colhiam até, esses casais que a gente desconfiava que poderia ter uma alteração endometrial, a gente poderia fertilizar e congelar o embrião ou os gametas. Nós iríamos estudar o endométrio posteriormente, para encontrar a janela endometrial mais adequada, para depois poder fazer a transferência. Então, isso é na realidade o que nós estamos fazendo agora desse grupo de pacientes, né? Correto. Então, o que nós estamos fazendo é o que nós já fazíamos com uma destreza muito grande. Há 2 anos que nós temos uma destreza enorme nesse campo, né? Pelo menos as clínicas que concernem ao IBRAS, né? Então, isso para nós veio de uma maneira muito harmônica, muito tranquila, né? Porque é necessário, tem alguns aspectos muito importantes. Deu uma travadinha. Às vezes acontece. Voltou? Tá dando um delay no seu, mas... Tem que sair e entrar de novo, mas não tem problema. Só avisa pro pessoal. Pessoal, tá dando um pouco de delay. Eu acho que o Gilberto tá com... Ô, Gilberto, tá dando delay no seu. Tá parando. Talvez seria interessante você entrar e sair de novo. Porque aí a orientação é entrar e sair de novo, porque tá dando delay. A gente não está conseguindo, tá tudo cortado. Sair. Saiu? Ele clica em sair. Pessoal, o doutor Gilberto está lá em Maringá e parece que está dando um problema de internet, a conexão. Esse horário, final de tarde, tem muita gente contactando e tem muito pessoal usando aí o recurso da internet e tá talvez um pouquinho lento por causa disso. E ele está tendo essa dificuldade. Ele chegou aqui, ele está entrando aqui de novo. Ele tá acessando, ele já vai entrar. Um pouquinho de paciência. Aí, chegou. Tá bom. Tá, a gente está falando sobre o congelamento, né? Você estava falando, depois parou. Dá para repetir de novo? Porque a gente não pegou essa parte do congelamento. É que esse tipo de conduta que nós estamos tomando agora durante a pandemia, né, que é o protocolo de estimulação e criopreservação, isso nós já fazemos há pelo menos 2 anos sistematicamente. E nós começamos um programa de freeze-all, onde a gente congela os embriões para estudar o endométrio posteriormente, para depois poder fazer uma transferência, pelo menos baseado nos conhecimentos que nós temos atualmente, com maior probabilidade de implantação, né? Então, isso foi feito de uma maneira muito harmônica, muito tranquila, né? Eu acho que essas 4 clínicas pertencentes ao IBRAS, quer dizer, não tiveram nenhum tipo de dificuldade em fazer essa adaptação. É verdade. Isso para nós já tem sido rotina, né? E fazendo um merchandise agora, a gente tem utilizado aí o meio de cultura da Engamed e a gente tem tido bons resultados. Então, cada vez mais a gente tem feito esse sistema de freeze-all, né? Para quem não entende, freeze-all a paciente colhe o óvulo todos e congela todos os ovos ou ovos e embriões, né? E depois utiliza no ciclo seguinte.
O doutor Gilberto está falando frisol, seria isso. Colhe e não transfere o embrião no mesmo ciclo. Transferir no outro ciclo. E isso, esse tipo de procedimento a gente já vem fazendo com muita propriedade. Então, agora que a gente não pode mais transferir, fazer o frisol para nós apenas foi uma mudança de rotina que a gente já vinha fazendo. E, graças a Deus, está dando tudo certo. Né? Tem algumas perguntinhas aqui que as pacientes estão solicitando aqui. Falam assim, ó, tenho 38 anos de idade e comecei o tratamento agora em janeiro. Né? O que devo fazer? Né? Então, é uma pergunta. Você quer responder, Gilberto? Tem 38 anos de idade, começou o tratamento em janeiro e agora, com tudo isso, o que devo fazer? Então, ela tem 38 anos de idade, continua ou não continua? Qual é o meu risco? É em janeiro. Então, durante essa fase agora, o que eu faço? Espero? Não espero tanto? O que devo fazer? É uma pergunta interessante. Você quer responder, Gilberto? Na realidade, nós já ficamos muito preocupados acima de 35, não é 38. Então, eu estou te falando mais ou menos a conduta que eu tive com a minha própria filha, tá? que já estava com 35 e a gente estava estudando o que fazer. Quando você pensa no tratamento, você não pode pensar só em um tratamento. Você tem que pensar, na realidade, com relação à tua família. Tá? O que você quer para a tua família? Quantos filhos você quer ter? Né? O que nós percebemos hoje, após muitos anos de vivência? Aqueles casais que conseguem ter 2 filhos, eles sempre acham que a sua família está completa. Tá? Não precisa ser necessariamente os 2 de uma vez, pode ser 1 ano e dali 2, 3 anos ter um outro filho. Né? Aqueles casais que têm um filho e que eles juram por Deus que eles não querem um segundo, em 4 anos, 90% desses casais se arrependem e voltam na clínica falando que querem outro filho e às vezes ele não tem mais tempo hábil de ter esse filho. Então, quando você faz um tratamento desse, você tem que pensar em planejamento da sua família. Não é só o fato de você engravidar e ter uma criança. Tá? Então, numa paciente com 38 anos, você deve avaliar com muito cuidado a reserva ovariana, tá? Porque grande porcentagem dos pacientes com 38 anos já estão com a reserva ovariana em decréscimo, e você tem que realmente se preocupar com o que você vai fazer com o teu futuro. O que eu sugiro, ou nós sugerimos, né, é que você realmente não espere, dê esse primeiro passo, garanta um estoque de preservação de óvulos ou embriões e óvulos, pensando num segundo filho, ou fertilize só uma parte para tentar um primeiro filho e guarde os óvulos pensando no segundo filho, porque numa segunda gestação, se você mudar de ideia, os óvulos podem ser descartados. O embrião é uma coisa muito complicada, né? Principalmente para nós é uma coisa muito complicada, né? Mas pense em termos de família. Tá? Primeira coisa, seu casamento é sólido, você está consistente, vocês querem ter quantos filhos, né? Então vocês têm que pensar num planejamento mais longo, porque senão vocês vão se atropelar um pouco mais para frente. Legal, legal. Muito bem, muito pertinente, porque as mulheres hoje de 38 anos, 35 anos, são muito joviais, né? Elas se sentem uma garotinha, mas infelizmente o ovário não corresponde a essa jovialidade, né? Então, o que você falou, eu acho que é pertinente. Não é porque por causa dessa quarentena que nós vamos ter que imaginar se tem que guardar ou não. Eu acho que as mulheres que já têm 35, independente do corona, eu acho que tem que já ir pensando no seu futuro. Se quer um filho, quer 2 filhos, como é que está a sua reserva ovariana? Se a reserva é boa, não é? Acho que são coisas que não é só por causa da corona, acho que todas as mulheres que acima de 35 anos devem ser interessante já ir pensando qual o seu futuro da gravidez da sua vida, né? Isso outra pergunta aqui que apareceu aqui. Devo congelar meus óvulos o quanto antes por conta do coronavírus? Aquela não fala a idade, né? E aí, por causa simplesmente do coronavírus, preciso congelar esse óvulo? Essa é uma pergunta meio jogado, mas acho que você poderia responder, né? Essa já está meio desesperada, pelo jeito, né? Está preocupada pela patologia em si, pela doença, né? O que vai determinar o congelamento ou não, na realidade, são outros fatores, né? Não é só por causa do coronavírus, naturalmente não. Uma paciente jovem, que tem uma reserva ovariana boa,
e que não tem intenção de engravidar nesse momento, não tem razão nenhuma para fazer isso, né? Tem uma outra paciente que eu chamo, uma menina chamada Fernanda, e ela fez uma pergunta bastante interessante e difícil de responder. Ela está perguntando assim, tá, e quando nós vamos retomar as transferências, né? Bom, isso naturalmente nós vamos demorar um pouco mais, porque nós precisamos ter segurança que esse vírus já está sob controle e que a probabilidade de causar algum dano para a gente é muito pequena, ou que surja uma vacina, né? Eu não acredito que vai demorar muito, viu, Fernanda? Agora, quando nós temos um embrião congelado, o óvulo congelado, para fazer esse preparo para transferir, pode levar de 1 a 2 meses. Então, e quando nós percebemos que isso já está em descendência, que as sociedades, tanto europeia quanto americana, quanto as duas brasileiras, começarem a se manifestar que dentro de alguns critérios de segurança possa se iniciar as transferências, provavelmente todo mundo vai iniciar, né? Eu acredito que isso não vai demorar muito, não. Uhum. Concorda? Outra pergunta aqui também interessante, a gente lê aqui e acha interessante. Tenho embriões e óvulos congelados. Então, eles estão seguros? Né? Para nós é muito simples essa pergunta, mas para o leigo do outro lado, eu acho que eles estão um pouquinho preocupados, justamente por causa dessa patologia. Você quer responder também, Gilberto, essa pergunta? Tenho embriões e óvulos congelados. Eles estão seguros? Essa pergunta. Eu acredito que sim, né? O Brasil hoje domina muito bem essa tecnologia, né? E existe uma normativa toda especial para congelamento. Quando foi para congelar, você deve se lembrar, você fez uma série de exames, né? Que a clínica, inclusive, precisou reter esses exames, né? E depois de 60 dias, ela teve que repetir esses exames novamente, né? Então, existe um controle muito rigoroso a respeito disso, e a vigilância sanitária também nos fiscaliza constantemente. Eu acho que está seguro, sim. Eu acho que não vejo grande razão para se preocupar com o congelamento, não. Legal, legal. Uma pergunta aqui. Aqui, ó. Eu acho que estou grávida. Meu bebê corre perigo? Então, é uma pergunta que tem os dois viés, né? Então, você não quer responder também? Eu acho que estou grávida. Mas primeiro tem que ver se está grávida, né? E uma vez grávida, meu bebê corre perigo? Então, é uma perguntinha também um pouco capciosa aí, né? Isso, inclusive, aconteceu comigo hoje, tá? Uma paciente com uma infertilidade sem causa aparente, né? Que ela está aguardando para fazer tratamento. E eu sugeri para ela, olha, como você é sem causa aparente, na realidade você pode engravidar a qualquer momento, né? Porque nós sabemos a causa da infertilidade, então nós nem sabemos se ela realmente existe. Então seria conveniente você usar um anticoncepcional, ou camisinha, alguma coisa para não se expor nesse momento. Mas ela, acho que não acreditou muito, porque já fazia 5 anos que ela estava tentando engravidar e nunca aconteceu uma gestação espontânea, né? E ela deixou liberado e hoje ela engravidou. Ela passou um beta-HCG para mim hoje de 5.280. Então está grávida mesmo, não tem o que ver, né? Estamos tomando os cuidados, né? E ela vai ter que realmente agora se abster muito e ficar em quarentena realmente, né? Porque não nós não podemos expor que ela corra o risco de pegar o corona, né? Porque nós não conseguimos entender todas as implicações que o corona pode causar numa mulher grávida em princípio de gestação. Nós já tivemos vários casos de nascimentos vivos em mulheres que pegaram no 7º, 8º, 9º mês de gravidez. Todos os trabalhos que foram publicados até agora, a grande maioria deles, não mostram a transmissão vertical. Quer dizer, não houve uma contaminação do feto. Existe um que está citando, mas é um trabalho que não tem muito embasamento científico. Mas, porém, já começa a aparecer os trabalhos mostrando que realmente pode causar infarto placentário, né? Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Então, essas pacientes que engravidarem espontaneamente, provavelmente estão acontecendo com muitas outras que não estão nem pensando em fazer tratamento, né? É muito importante que ela realmente se abstenha de contato, vigie, redobre o cuidado para ela não se expor a uma contaminação. Isso é muito previdente. Legal, legal. Eu estou vendo aqui a Paty, a Elisângela fazendo a mesma pergunta sobre o coito programado. Eu devo fazer agora ou para? Então, você acabou de responder. Acho que a resposta é a mesma. Então, já respondemos tanto para a Paty, para a Elisângela, que no momento agora, eu acho que é precaução, né? Tem uma outra perguntinha aqui. Pode falar. Peraí.
Não, agora eu tenho uma aqui, que essa aqui é importante, tá? Tá. Como nós somos um serviço de reprodução humana e não um serviço de fertilização in vitro somente, né? Nós sempre temos por meta tentar fazer com que os casais engravidem, se possível, utilizando de tecnologia o menos sofisticada possível e o menos dispendiosa possível, né? Então, essas pacientes que são infertilidade sem causa aparente, com reserva ovariana boa, jovens, tal, nós sugerimos sempre aos casais que não vá diretamente para a fertilização in vitro. Vamos tentar pelo menos o coito programado, até 3 tentativas, inclusive nós estamos preparando um trabalho para publicar agora, que você está junto, né? De quase 500 casais, e nós mostramos que nós conseguimos evitar a fertilização in vitro em torno de 20% desses casais, né? E 2 delas agora estão perguntando aqui, tá aí o coito programado, quando que nós vamos recomeçar? Aham. Tomar os seus devidos cuidados, né? Então, temos que aguardar um pouco também, né? O coito programado só vai recomeçar praticamente quando nós recomeçarmos as transferências, né? Nós também não podemos arriscar nesse primeiro momento. Tem uma pergunta aqui interessante também. Tenho medo que esse adiamento possa atrapalhar minha capacidade reprodutiva. O coronavírus pode abaixar minha capacidade? Essa é uma pergunta interessante, né? É uma pergunta que está perguntando se caso existe alguma alteração no aparelho reprodutor. Você quer responder isso aí, Gilberto? Tenho medo que o adiamento da minha poderia atrapalhar na minha capacidade reprodutiva. Pergunta se pode estar atrapalhando. Nós não conhecemos ainda todas as implicações do corona, né? Mas já existe alguma evidência mostrando que até esse momento não houve nenhum tipo de acometimento quanto aos gametas, né? Tanto masculino quanto feminino. Nem de transmissividade, nem de diminuição de reserva ovariana ou de espermatozoides, né? Então, nós temos que aprender mais ainda, aguardar um pouco mais de tempo, mas nesse primeiro momento nós estamos muito tranquilos a esse respeito, né? Não há nenhuma evidência a esse respeito, não. Tem outra pergunta aqui. O coronavírus é transmitido pelo esperma? Essa pergunta é bem capciosa, porque eu peguei 2 trabalhos. Um trabalho que cogitou a possibilidade, o primeiro trabalho que foi mês passado que saiu, e saiu agora, essa semana, saiu um outro mostrando um trabalho bem grande, né, com inclusive o pessoal de Harvard envolvido, são vários centros mostrando que nesse trabalho que o pessoal fez agora, na segunda vez, eles não viram a presença de vírus transmitido por esperma, né? Você quer complementar alguma coisa? Não, é isso aí que você está falando mesmo, né? Não há nenhuma evidência, nós temos que aguardar um pouco mais, porque, veja, é muito complicado fazer esse tipo de trabalho nesse momento. Porque se nós formos avaliar espermatozoide, nós teríamos que pedir para os homens se masturbarem desde o princípio da doença até o término da doença. E a gente ficar rastreando a presença ou não de vírus aqui no espermatozoide, né? Então é um trabalho muito difícil de ser desenho. Como é que você vai fazer com um homem que está em UTI? Ou que está entubado, né? Mas até esse momento, naqueles que saíram, que passaram pelo corona já e que foram feitos exames de sêmen, até esse momento, eu pelo menos não conheço nenhum trabalho que tenha evidenciado a presença aqui do corona aqui no sêmen. Você conhece? Não. Agora, nesse momento, a pessoa pode até se autocontaminar durante a coleta, né? Então, nessa fase agora, eu acho que qualquer trabalho tem que tomar muito cuidado, porque se não tiver muito critério, vai ter conclusões errôneas, né? Sim. A comunidade científica está muito empenhada nisso, né? E eu estou gostando muito de ver o que está acontecendo no Brasil, né? Tanto a diretoria da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida quanto a Sociedade Brasileira de Reprodução Humana estão unidas e conseguiram fazer com que a maioria das clínicas no Brasil entrasse numa sinergia magnífica, que nunca houve, né? E eles estão desenvolvendo trabalhos todo mundo juntos, todo mundo empenhado no mesmo ideal. Isso é muito bonito. Para qualquer profissional ver isso daí é muito bonito, e eu acho que nós estamos fazendo um trabalho muito bonito que vai frutificar e vai nos manter na vanguarda como tem mantido nas últimas décadas.
É verdade. No momento em que foi aventada a possibilidade de montar esse protocolo, né? O número de pessoas que se dispuseram a ajudar e colaborar foi algo assim, em 24 horas encheu de pessoas voluntários de poder colaborar, né? Isso, coisas que há um tempo atrás, acho que a gente ia ter muita dificuldade de conseguir, né? Hoje, acho que está todo mundo com um espírito de colaboração, de fraternidade. Acho que está muito aguçado essa parte emocional, espiritual das pessoas, né? Sem dúvida. Outra coisa que é importante, aproveitando o gancho que você está falando aí da parte espiritual, né? Veja bem, nós sempre tivemos muita fé, né? E sempre pautamos a nossa vida com o Ser Supremo nos dirigindo, né? Então, eu acho que esse momento é um momento muito importante para que a gente faça as nossas reflexões também e que a gente possa verificar a nossa escala de valores, valorizar mais as coisas mínimas, valorizar mais quem está próximo da gente, né? Talvez a gente não precise tanto de tanta coisa como nós temos perseguido, né? Então, vamos pensar que tudo existe um plano superior que pode estar fazendo para que a gente aprenda alguma lição, né? Então, eu penso comigo diariamente qual a lição que eu tenho que aprender. Eu acho que todos nós temos alguma lição para aprender. Humildade, força, não perder a fé em hipótese alguma que existe um Ser Supremo que está nos orientando, está nos conduzindo, né? Bom, Raul, eu acho que para finalizar a gente podia fazer um resumo, né? Poderíamos, sim. Bom, o que a gente tem visto é o seguinte, que todas as sociedades envolvidas estão falando a mesma linguagem, né? E um ponto que acho que a gente percebeu é assim, existe circunstância de emergência, isso não tem jeito, todas as sociedades concordam em fazer um tratamento de emergência, principalmente nos casos oncológicos, né? Esse acho que é o primeiro ponto que acho que a gente detectou. A segunda a fertilidade é algo tempo determinante, tempo dependente. Então, o tempo, a partir dos 35 anos de idade para frente, principalmente a paciente acima de 38, 40, o tempo está ficando curto. Então, essas pacientes têm que ser muito bem avaliado, tem que ser compartilhada a decisão com o casal, compartilhar com o profissional, ver todos os prós e os contras. Acho que esse é um ponto que está claro. Outro ponto que ficou bem claro é não fazer a transferência. Quer dizer, agora, engravidar agora não é algo que se aconselha, né? Então, fazer a transferência é algo que, no momento, pede para evitar. E, bom, tem outros fatores aí, além da idade e tal. Quando é que vamos retornar? Essa parte eu vou deixar para você falar. Bom, além do que o Raul já colocou, que realmente é muito importante, né? Eu gostaria de salientar duas coisas importantes. Primeiro, sempre pense que existe um Ser Supremo que está nos dirigindo e que está nos conduzindo, tá? Pense de uma visão um pouco mais alargada. Nunca pense no fato de você ter um filho. Pense no planejamento da sua família, tá? Isso é muito importante, né? Como vai ser a sua família? O seu casamento está estável? Vocês vão ficar realmente o resto da vida juntos? Vocês querem ter 2 filhos, um filho só? Pense na probabilidade que isso é muito grande de você se arrepender e querer um segundo filho, né? Hoje, a conjuntura social que nós estamos vivendo é de 2 filhos. Então, nós vemos constantemente esse tipo de coisa. E faça um planejamento. Coloque direitinho a sua profissão, qual o espaço que ela vai ocupar na tua vida. Todos nós precisamos ter uma profissão, todos nós precisamos ganhar, todos nós precisamos ter uma casa. Isso é óbvio, mas nós temos que ter uma escala de valores, né? Infelizmente, nós estamos manuseando hoje com um número de mulheres muito grande que perderam fertilidade exatamente por priorizarem outras coisas em vez da sua família. Elas priorizaram a profissão, o doutorado, o mestrado, coisa foi atrasando, e de repente não houve mais tempo.
né? Então, priorize a sua família. A sua família vai ser a base do resto da sua vida. Tá? Tudo vai ser transitório. A sua profissão vai ser transitório, o seu carro vai ser transitório, a sua casa vai ser transitória. A sua família não. Ela vai te seguir o resto da tua vida, né? Isso é muito importante. Quanto às transferências, nós vamos aguardar com calma. Isso não vai demorar. Nós já passamos outras crises. Nós somos um povo muito resiliente, que nós sabemos lutar e sabemos cair, sabemos levantar, né? E nós vamos estar sempre aqui para ajudar aqueles que realmente precisam. Esse é o objetivo da nossa vida. Foi uma opção que nós fizemos, né? Não é só uma profissão, tá? É mais do que uma profissão. Então, estamos muito felizes de poder falar para muitas pessoas. Esperamos que isso realmente possa ter ajudado. Entre em contato conosco, mandem perguntas. Nós vamos responder a todas que forem possíveis, tá? E vamos tentar fazer isso novamente. Como nós dizemos no início, nós somos o IBRAS, o Instituto Brasileiro de Reprodução Assistida, com 4 clínicas. Nós vamos repetir agora as outras também. E eles vão repetir isso também, né? Esperamos realmente poder ser útil e ajudar a todos. Legal. Ó, encerrando aqui também, a gente recebeu muitas perguntas que está envolvido com outros, vamos dizer, assuntos. Então, assim, nós vamos responder também futuramente todos, né? Tem um monte de perguntas, a gente foi anotando, né? E complementando aí, o doutor Gilberto falou, nós vamos continuar fazendo com o grupo outras lives dentro desse assunto, né? E terminando, fazendo um approach final aí, a respeito do que o Corona veio fazer, ele realmente fez com que o mundo parasse, e eu acho que é um momento de reflexão para todo mundo, né? A gente, como diz, o normal daqui a alguns meses não vai ser mais o mesmo normal de 6 meses atrás. Então, assim, o nosso próximo normal vai ser totalmente diferente do nosso normal. A nossa abordagem com as pacientes, de maneira de tratar essas lives, por exemplo, são coisas que no passado eram anormais, passam a ser normais. Então, os atendimentos online que a gente começou a fazer, tanto você como a gente também, nós estamos fazendo atendimento das pacientes online, né? Então, as pacientes que não necessitam de exame físico, que a gente consegue dar continuidade a um tratamento que já foi iniciado, a gente vai começar a intensificar esse tipo de atendimento, vai ser uma coisa normal daqui para frente, né? Então, acho que, frente a essa situação do corona, realmente é traumático, mas se for analisar do lado assim, tecnológico, houve um incremento, as pessoas passaram a trabalhar de uma maneira diferente. O home office hoje está explodindo, está todo mundo trabalhando em casa. E com isso teve uma mudança de comportamento, o normal antigo mudou, né? E em cima disso, todo mundo está em casa, está todo mundo se confraternizando mais, refletindo mais, e espero que a gente consiga tirar uma mensagem positiva frente a essa circunstância que a gente está vivendo agora, né? Então, acho que, fazendo uma abordagem final, acho que seria isso. Tem alguma consideração final para a gente encerrar? Já deu 50 minutos de conversa, acho que por hoje, acho que a gente conseguiu dar uma abordagem geral nesse assunto. Só mais uma coisa, eu tenho um casal que eu tenho um apreço muito grande por todos os meus pacientes, naturalmente, né? Mas, no especial, que o Ednei e a Fernanda mandaram um abraço, e eu só queria corresponder esse abraço e agradecer que eles participaram. Eu acredito que o Raul provavelmente vai gravar essa live e provavelmente vai disponibilizar depois para que as outras pessoas possam assistir também. Sim. Vocês podem estar em contato com a gente, por favor, sugerir o que vocês gostariam que a gente falasse, o que nós abordássemos, né? E nós vamos estar à disposição. Tá? Não esqueça nunca que tem o Ser Supremo que está nos conduzindo. Só fazendo um pequeno adendo, essa live vai ficar 24 horas rodando, tá? Vai ficar disponível. O próprio Instagram deixa disponível 24 horas
nesse canal, tá? Aí depois nós vamos gravar e nós vamos disponibilizar para cada um de nós podermos usar mais para frente, tá bom? Então, muito obrigado a todos, obrigado pela presença, espero que tenha sido proveitoso para todo mundo e obrigado, doutor Gilberto, engrandecendo nossa live aqui, foi muito esclarecedor, foi muito esclarecedor e tranquilizador. As suas palavras são realmente, sim, palavras que nos acrescentam bastante. Agradeço pela contribuição e esperamos que nessas próximas semanas a gente volte a continuar dando novas lives para nossos queridos pacientes. Então, Vanessa, a gente vai se despedir. muito obrigado por ter ligado. Ok. E agora? Encerra? Tem certeza que deveria encerrar esse vídeo ao vivo? Sim, sim. Encerra?